Peço ao senhor secretário a leitura dos ofícios em resposta aos requerimentos vindo do Executivo. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Renata. Boa noite aos funcionários dessa casa, às pessoas que se encontram. Obrigado pela presença. Boa noite às pessoas que nos ouvem pela rádio Nova Vale FM e pelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos à leitura dos ofícios. Ofício número 688, referente ao requerimento número 71. Tendo em vista o requerimento número 71, tem o presente a finalidade de encaminhar a resposta ofertada pela Secretaria competente. Assunto: resposta ao requerimento número 71 de 2026. Em atenção ao requerimento número 71, encaminhado para manifestação quanto à solicitação apresentada, informa-se que a demanda foi devidamente analisada e encontra-se inserida na programação de serviços desse setor. Esclarece-se que o serviço solicitado encontra-se atualmente em execução, sendo realizado de forma gradual, em conformidade com as condições operacionais do setor, a disponibilidade de equipe, materiais, insumos e demais recursos necessários, observando-se ainda o cronograma das demais demandas em andamento. Dessa forma, encaminham-se as presentes informações para conhecimento e demais providências que se entenderem cabíveis. Sem mais por momento, renovamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dori Edson José Ferreira, secretário de Serviços Urbanos e Rurais. Ofício número 687, referente ao requerimento número 72. Tendo em vista o requerimento número 72, tenho presente a finalidade de informar a Vossa Excelência que está em fase de análise técnica para a troca de pavimentação através de recurso obtido junto ao Governo do Estado. Não obstante, a previsão de que no segundo semestre estas e outras ruas já estarão em obras. Sem mais por momento, encerro renovando protesto de elevada estima e consideração. José Guilherme, Prefeito Municipal. Ofício número 688, referente ao requerimento número 73. Tendo em vista o requerimento número 73, tenho presente a finalidade de encaminhar a resposta ofertada pela Secretaria competente. Assunto: resposta ao requerimento número 73. Em atenção ao requerimento número 73, encaminhado para manifestação quanto à solicitação apresentada, informa-se que a demanda foi devidamente analisada e encontra-se inserida na programação de serviços desse setor. Esclarece-se que o serviço solicitado encontra-se atualmente em execução, sendo realizado de forma gradual, em conformidade com as condições operacionais do setor, a disponibilidade de equipe, materiais, insumos e demais recursos necessários, observando-se ainda o cronograma das demais demandas em andamento. Atenciosamente, Dori Edson, secretário de Serviços Urbanos e Rurais. Ofício número 689, referente ao requerimento número 74. Ofício da Secretaria competente. Memorando, a Secretaria de Justiça e Cidadania, em atendimento ao requerimento número 74, informamos que a obra de reforma das calçadas da Avenida Major Soares encontra-se dentro do prazo contratual. Contudo, para a conclusão da etapa final, está sendo avaliada a necessidade de aditivo contratual, em razão da execução de muro de contenção em trecho localizado em frente à loja Débora Rocha, bem como adequações no revestimento da escada e do trecho em frente à sorveteria Barnizão e Totonho. O projeto previa pavimentação intertravada, porém verificou-se a inviabilidade técnica da demolição do piso de concreto existente. Assim, está sendo estudada a utilização de revestimento com acabamento semelhante ao pavimento intertravado, garantindo funcionalidade e padrão estético da obra. Atenciosamente, engenheiro Hugo Daniel Bastos Ferreira, secretário municipal de Planejamento e Obras. Ofício número 690, referente ao requerimento número 75. Tendo em vista o requerimento número 75, tenho presente a finalidade de encaminhar a resposta ofertada pela Secretaria. Assunto: requerimento número 75. Prezada senhora Fernanda Mendes de Oliveira, secretária municipal de Justiça e Cidadania, cumprimentando-a e informo que o relatório final, execuções das emendas impositivas, referente ao ano de 2024, com execução no ano de 2025, já se encontra nessa Casa de Leis, desde o começo do ano. No mesmo, consta-se todos os
informes sobre as emendas indicadas no ano 2024. Sobre as emendas referentes ao setor do Contur, informa-se que não chegaram ao conhecimento dessa responsável, tendo em vista a inexistência de referido setor no âmbito desse município. No que se referem aos valores das emendas, entidades contempladas e respectivas finalidades relativas ao exercício de 2025, com execução em 2026, cumpre esclarecer que compete obrigatoriamente a esta Casa de Leis indicarem e definirem a destinação dos recursos, bem como suas finalidades específicas. Sendo assim, referida informação deveria constar nos documentos encaminhados pela própria Casa de Leis. Dessa forma, não cabe ao Poder Executivo prestar informações que deveriam constar previamente nas indicações e documentos encaminhados pela própria Casa Legislativa, responsável pela imposição e direcionamento das referidas emendas. Em referência aos impedimentos técnicos, informa-se que já foi encaminhada a esta Casa de Leis, na data de 28 de janeiro de 2026, o ofício número 46 de 2026, contendo os apontamentos necessários para a regularização. Ressalta-se que a maioria dos impedimentos ocorreu em razão da ausência do envio obrigatório de documentação por parte desta Casa Legislativa. A documentação está indispensável para a correta execução e operacionalização das emendas impositivas. Em relação à execução das emendas, informa-se que, em razão da troca do sistema para empresas Embras, essa administração vem enfrentando dificuldades junto ao novo sistema. E cumpre destacar ainda que diversos municípios vêm enfrentando dificuldades semelhantes em decorrência da implantação do referido sistema no cadastramento e na validação das informações junto ao sistema Aldesp, em razão do próprio sistema contratado. Ressalta-se que as emendas somente poderão ser executadas após a devida aceitação e regularização no referido sistema. Dessa forma, estamos adotando todas as providências necessárias para a resolução da situação no mais breve prazo possível. Em referência à alteração do objeto das emendas, cumpre esclarecer que já deveria ser de conhecimento dos nobres vereadores que o objeto das emendas é definido pelos próprios parlamentares, não podendo o Poder Executivo Municipal promover qualquer alteração em seu conteúdo ou finalidade. Ressalta-se ainda que eventual possibilidade de remanejamento somente ocorra nos casos em que a emenda é considerada tecnicamente impedida, sendo oportunizada a sua adequação. Contudo, mesmo após a concessão de oportunidade para remanejamento, determinadas emendas permaneceram inexequíveis. Por fim, informa-se que a responsável pelo acompanhamento das emendas desde o exercício de 2025 é a servidora Fabiana Cristina de Paula, conforme consta em todos os documentos encaminhados a esta Casa de Leis. Tal informação já é de conhecimento dos nobres vereadores, tendo em vista as documentações anteriormente enviadas, bem como os esclarecimentos e informações prestadas sempre que formalmente solicitados, onde a mesma permanece, como sempre, à disposição dos nobres vereadores para tratar do referido assunto e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. É o que me cabe esclarecer. Lagoinha, 14 de maio, Fabiana Cristina de Paula, responsável pelo acompanhamento das emendas impositivas municipais. Ofício número 691, referente ao requerimento número 76. Tendo em vista o requerimento número 76, tenho presente a finalidade de encaminhar a resposta ofertada pela Secretaria competente. Secretaria de Esportes e Lazer. Resposta ao requerimento número 76, considerando os questionamentos apresentados por algumas equipes participantes, foi realizada a reunião no dia 12 de maio de 2026, com a presença dos representantes das equipes envolvidas, ocasião em que o tema foi debatido e esclarecido de forma conjunta e transparente. Ao final da reunião, visando preservar o bom andamento da competição, Copa Nária 2026, ficou definido em comum acordo pela manutenção integral do regulamento original, conforme previamente divulgado antes do início da competição. Dessa forma, resta demonstrado que foram integralmente assegurados às equipes participantes todos os meios e prazos regulamentares para eventual questionamento, observando seus princípios da transparência e igualdade entre os competidores e regularidade da competição. Assim, entende-se que o assunto foi devidamente discutido, esclarecido e solucionado junto às equipes participantes, reafirmando o compromisso da organização e a correta aplicação do regulamento da competição. Mariana dos Santos, peão, secretária municipal de Esportes e Lazer. Ofício número 692, referente ao requerimento número 77.
Tendo em vista o requerimento número 77, tem o presidente a finalidade de encaminhar a resposta ofertada pela secretaria competente. Assunto: resposta ao requerimento número 77. Em atenção ao requerimento número 77 de 2026, encaminhado para manifestação quanto à solicitação apresentada, informa-se que a demanda foi devidamente analisada e encontra-se inserida na programação de serviços desse setor. Esclarece-se que a execução do serviço solicitado ocorrerá oportunamente, observadas as condições operacionais, a disponibilidade de equipe e equipamentos, bem como o cronograma das demais demandas em andamento. Dessa forma, encaminham-se as presentes informações para conhecimento e demais providências que se entenderem cabíveis. Dr. Edson José Ferreira, secretário de Serviços Urbanos e Rurais. Ofício número 693, referente ao requerimento número 78. Tendo em vista o requerimento número 78, tem o presente finalidade de encaminhar a resposta ofertada pela secretaria competente. Assunto: resposta ao requerimento número 78. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 78, de autoria do vereador Jorge Luiz, que solicita informações acerca dos recursos recebidos pelas APMs das escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação vem, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos abaixo. Informamos que os recursos destinados às associações de pais e mestres, APMs, das unidades escolares municipais, são utilizados conforme as necessidades pedagógicas e administrativas de cada unidade, sempre observando os princípios da legalidade, transparência e interesse público. Os valores recebidos e aplicados pelas APMs possuem prestação de contas própria, devidamente acompanhada pela equipe gestora de cada unidade escolar e pelos órgãos competentes. Dessa forma, seguem anexadas as informações referentes: nome da nota fiscal, data da aquisição, empresa fornecedora, descrição dos produtos adquiridos, valor da compra, unidade escolar ou setor responsável pela aquisição, fonte do recurso utilizado. Ressaltamos que toda documentação comprobatória encontra-se disponível para consulta, observando-se os limites legais relacionados à proteção de dados e aos procedimentos administrativos internos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lucila Godoy, secretária municipal de Educação. Tem um envelope aqui, Jorge. Com as notas aqui, ó. Ofício número 694, referente ao requerimento número 79. Também tem resposta da secretaria aqui. Em entendimento ao requerimento número 79, 2026, informamos que o problema relatado na residência da senhora Ângela, localizada na rua Ana Rosa Ribeiro, número 200, foi devidamente solucionado pelo setor competente. Foram executadas as medidas necessárias para a correção da situação, visando evitar novos transtornos relacionados ao escoamento de águas pluviais no local. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, engenheiro Hugo Daniel Bastos Ferreira, secretário municipal de Planejamento e Obras. Ofício número 695, referente ao requerimento número 80. Também tem resposta da secretaria. Cumprimentando-o cordialmente, servo-me do presente para dar prosseguimento ao atendimento das solicitações de Vossa Excelência, formalizadas por meio do requerimento número 80 de 2026. Em estrito cumprimento ao dever de transparência que norteia esta administração pública, informe que constam em anexo a este ofício todas as cópias das notas fiscais solicitadas no referido documento. Ressalto que os documentos apresentados referem-se integralmente aos processos administrativos e despesas mencionados em sua requisição. Atenciosamente, Robert Larison Santos Abreu, secretário de Cultura e Turismo. Aqui está em anexo aqui toda a documentação. Ofício número 696, referente ao requerimento número 81, também tem da secretaria competente. Prezados senhores vereadores, Renata Carmen e Marcelo,
Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, informar que o município ainda não possui legislação municipal específica regulamentando o tratamento fora do domicílio, ajuda de custo. Entretanto, encontra-se em andamento o estudo técnico para a elaboração da respectiva normativa, juntamente com a análise do impacto financeiro correspondente. Ressaltamos que o município atualmente garante integralmente o atendimento da demanda por meio do transporte sanitário, assegurando o deslocamento dos pacientes conforme a necessidade apresentada, como é de conhecimento de vossas senhorias, para todos os casos de tratamentos médicos fora do município. Informamos ainda que cada caso é avaliado individualmente pelo Serviço Social da Saúde, correspondendo pelos encaminhamentos necessários, observando os direitos e as necessidades específicas de cada paciente. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Tânia Cristina Coelho de Souza, Secretária de Saúde. Ofício número 41, referente primeira audiência pública de 2026 da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio desse, solicitar à Câmara Municipal para a realização da primeira audiência pública da saúde, referente ao exercício de 2026, a ser realizado no dia 27 de maio de 2026, quarta-feira, às 10 horas. E aproveitamos a oportunidade para convidar os senhores vereadores. Sem mais por um momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Tânia Cristina Coelho de Souza, Secretária Municipal de Saúde. Tem um... Os convites, quem quiser depois tem na secretaria, vai pôr no grupo também. Projeto de Lei Ordinário, número 30 de 2026, primeira fase de discussão e votação. O projeto dispõe sobre a autorização legislativa para aquisição de imóvel e a abertura de decreto adicional especial à Lei do Orçamento Anual de 2026 e da outras providências correlatas. Esse projeto ele já foi lido e agora ele veio o memorial que estava faltando. Eu acho que pode ler o memorial descritivo aqui. Isso. Não é muito grande. É técnico. Realmente, Jorge, muito técnico mesmo. Tem um parecer jurídico e tudo aqui. Você fala pelo mesmo valor? Não? Tá. Setenta e 74 metros quadrados o imóvel. Não, mas é quase igual. Não, 77 metros quadrados. Com a palavra, vereador Tano. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tano. Tem mais um. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, quem nos acompanha no plenário, quem nos acompanha pela rádio e pelo site da Câmara. Senhor presidente, eu peço que seja votado esse projeto em uma única discussão e votação ainda hoje. As notas aqui, Está em discussão o requerimento do vereador Tano, para que seja votado em uma só sessão ainda hoje, após essa. Está em votação, que for favorável, sentado, que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário a leitura dos requerimentos. Eita, bagunça aqui. Eita, eu sei tudo aqui. Ah, tá. Isso. Então, mas ele não pediu, né? Não pediu para votar a segunda. Isso. Então, mas tem que votar primeiro, tá certo, doutor? Tem que votar primeiro agora para votar a segunda depois. Ele pediu para votar ainda hoje a segunda, isso? Então, está em votação o projeto. Que for favorável, sentado, que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. É que eu votei o requerimento, esqueci de votar o projeto. Depois para votar o projeto. Primeiro foi o requerimento e agora o projeto. E pediu para a segunda votação ser ainda hoje, numa sessão após essa. Agora, continuando a pauta.
Peço ao senhor secretário a leitura dos requerimentos. Requerimento número 82. Votou agora, já estava... na outra sessão passada que teve... Então, mas foi votada. Não, os dois. Colocou. Votou o requerimento e votou o Você não viu, projeto. Jorge? Estava conversando. Calma, votou o requerimento e votou o projeto. Votou os dois. É que ficou meio estranho mesmo. Não, mas eu não pedi hoje, ele pediu para votar ainda hoje a segunda. Daí dá certo. Por isso que foi votado duas vezes. Desculpa, foi votado duas vezes. Uma votação foi o requerimento, a outra foi a primeira votação. E o requerimento dele é para votar a segunda ainda hoje. Requerimento número 82. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca das emendas impositivas indicadas pelo vereador Cristiano Alves Lino no exercício 2024, para pagamento no exercício 2025, destinadas às seguintes entidades e órgãos: construção do ponto de ônibus no conjunto habitacional Carlos Maneco, aquisição de veículo para o setor de zoonoses, área da saúde, para aquisição de carrinhos de emergência e poltronas motorizadas. Requeiro ainda que sejam informados os valores destinados a cada emenda, se os recursos já foram pagos, empenhados ou utilizados, em caso de não execução, quais os motivos que impediram a realização das referidas emendas. Justificativa: o presente requerimento tem por finalidade assegurar a transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos provenientes das emendas impositivas indicadas no exercício 2024, para pagamento em 2025, especialmente quanto ao cumprimento das destinações previstas para melhorias nas áreas da saúde, mobilidade urbana e controle de zoonoses. As informações solicitadas são essenciais para o acompanhamento da correta execução das emendas parlamentares, garantindo que os investimentos atendam efetivamente às necessidades da população e aos objetivos propostos. Plenário Zé Felisbino, 13 de maio, vereador Cristiano Alves Lino. Tano. O requerimento está em discussão. Está em votação. Que forem favoráveis, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Esse aqui, na verdade, esse requerimento já foi da sessão passada. Tem até o meu aqui, o verbal, era só para assinar. Não tem problema. Já mudo, depois eu assino e mando. Requerimento número 85. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja realizada com urgência a limpeza e roçagem dos matos que se encontram altos às margens da estrada da Fazenda Velha, estrada Adolfo José Nhoton, tendo em vista que a vegetação está invadindo a via e prejudicando a passagem de ônibus escolares, veículos e pedestres. Justificativa: presente solicitação se faz necessária devido ao grande volume de mato nas laterais da estrada, comprometendo a visibilidade e a segurança de todos que utilizam a via diariamente, especialmente os ônibus escolares e os pedestres que transitam pelo local. A manutenção adequada contribuirá para melhores condições de tráfego e segurança aos moradores e usuários da estrada. Plenário Zé Felisbino, 25 de maio, vereador Miro. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Miro. Deixar aqui meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Vale, aos que estão nos assistindo pela rede social, companheiros vereadores, vereadora, funcionários dessa casa. Estou fazendo esse requerimento atendendo ao pedido dos munícipes de lá, que está ficando muito ruim, o mato crescendo muito e atrapalhando o trânsito. Então, eu estou fazendo esse requerimento, eu espero que com isso ajude a administração a estar realizando esse serviço. Obrigado. Continua em discussão o requerimento do vereador Miro. Com a palavra, vereador Metanol.
Vereador, eu gostaria de assinar esse requerimento. Tive muita reclamação sobre mato na rua. E pegar esse gancho aí para dar uma limpeza na cidade também. E no geral, porque na verdade acho que está todas as ruas com um caso precário. Então, gostaria de pegar esse gancho aí para cobrar isso aí também. Continua a discussão, requerimento. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 86. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja avaliada a possibilidade de realização de reforma e melhorias nas instalações da garagem municipal, visando proporcionar melhores condições de trabalho e conforto aos servidores públicos que atuam no local. Dentre as melhorias, solicita-se a ampliação da cozinha, proporcionando um espaço mais adequado aos funcionários, bem como a implantação de uma sala de descanso equipada com sofá e televisão, oferecendo melhores condições de permanência e descanso durante os intervalos de trabalho. Requer-se ainda a realização do calçamento da parte de terra existente entre a entrada da guarita e o centro de convivência, visando melhorar o acesso à circulação de pessoas e veículos, além de evitar barro e poeira no local. Justificativa. As melhorias solicitadas têm como objetivo proporcionar mais dignidade, conforto e qualidade no ambiente de trabalho dos servidores municipais, além de garantir melhores condições de acesso e mobilidade nas dependências da garagem municipal. Plenário Zé Felisbino, 25 de maio, Marcelo Martins Correia, vereador. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Marcelo Martins. Boa noite a todos. Então, esse requerimento, semana passada eu tive na educação, fui conversar um pouquinho com a secretária de Educação, tive uma reunião com ela, e aproveitei a oportunidade para fazer uma visita na garagem, né? Fui ver condições de veículos, que a gente vê um tema que é constante aqui, fui ver conservação de veículos, eu fiquei 2h30, mais ou menos, lá junto ao responsável, que era o Pablo, no dia lá, para a gente tomar conhecimento da manutenção, como que está sendo feita. Tive a oportunidade de conversar com o Ronaldo, responsável pela manutenção, então fiquei um período grande lá. E durante esse período eu fui para fazer uma visita para observar a condição de veículos e acabei prestando atenção na situação dos nossos funcionários. Peguei o período no qual eles estão retornando do serviço, daí eu observei que eles não têm um lugar adequado para esperar até dar a sua hora, para tomar o seu café. Eu acho que tem muito funcionário e a cozinha é pequena, então eu observei que talvez uma reforma ali na cozinha, uma ampliação da cozinha, que fosse feito um horário, um lugar para descanso mesmo, com um sofazinho, com uma televisão, para que seja ofertado mais conforto para os funcionários, né? E em casos que, de repente, um operador não consegue sair porque a máquina está indisponível, para que ele consiga ter o conforto de ficar esperando o seu tempo e cumprindo o seu horário ali. E uma outra observação, que eu acho que é um trecho pequeno, ali entre a guarita e o centro de convivência, que é um trecho de terra. Eu estava vendo lá, e nesse dia choveu, a questão do barro. Então, nós temos as próprias pedras que estão saindo da rua, talvez fosse interessante a gente utilizá-las ali para fazer o calçamento ali e evitar esse problema. Eu acho que é uma coisa simples, no meu entendimento, eu acho que vai proporcionar mais melhoria, mais conforto para os funcionários. Eu acho que é uma questão de carinho com o funcionário. Obrigado. Continua a discussão, o requerimento. Com a palavra, vereador Metanol. Aquela hora vim aqui, nem boa noite não di. Boa noite, senhores vereadores dessa casa, funcionários da casa, quem está aqui presente, e quem está vendo nós pela rádio e pelas redes sociais. Grande requerimento, vereador. Trabalho no setor lá.
acho que vejo essa importância disso aí, de ter um local para o funcionário ficar lá, principalmente os motoristas, porque, na verdade, nós tem viagem marcada. Às vezes é 5 horas da manhã, daí fica na parte da tarde, fica lá. Tem uns que saem na parte da tarde, fica na parte da manhã. Eu acho que é uma grande importância isso aí que você viu. E a respeito de manutenções, se você foi lá ver, acho que você já teve ciência de como é que funciona. Eu acredito que agora deu uma grande melhorada. Estão conseguindo, acho que, botar a casa em ordem e conseguindo fazer as manutenções direito, pelo que a gente vê. Eu estou de férias e, por enquanto, não estou lá no setor, mas ouvi que você viu a importância que tem de valorizar o funcionário. Eu acho que você está de parabéns por isso aí. Eu acho que a gente tem que ver isso aí, porque o funcionário em primeiro lugar, porque a gente sempre está lá a beneficiar o povo. Então, muito obrigado e vou assinar o requerimento com você. Continua a discussão, o requerimento. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 87. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que sejam realizados estudos técnicos e adotadas as providências necessárias junto aos órgãos responsáveis, visando a instalação de um ponto de ônibus, bem como a implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres na rodovia SP-153, quilômetro 21 mais 840. Justificativa. A presente solicitação tem por finalidade atender uma importante demanda da população que utiliza diariamente o transporte coletivo e necessita realizar a travessia da rodovia SP-153, no quilômetro 21, mais 840. O local apresenta intenso fluxo de veículos, o que aumenta significativamente os riscos de acidentes envolvendo pedestres, especialmente estudantes, trabalhadores e moradores que aguardam transporte às margens da rodovia. A ausência de um ponto de ônibus adequado e de dispositivos de redução de velocidade compromete a segurança e o bem-estar dos usuários. Dessa forma, a implantação de um ponto de ônibus ou de uma faixa elevada para a travessia de pedestres proporcionará maior organização, acessibilidade, conforto e principalmente segurança à população, prevenindo acidentes e garantindo melhores condições de mobilidade no referido trecho da rodovia. Plenário Zé Felisbino, 25 de maio, assinado pelos vereadores Cristiano Alves, Luiz Antônio, Valmir José Ribeiro e Marcelo Martins Corrêa. Requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Martins. Então, esse requerimento, o meu entendimento, a gente vem solicitar, nós vamos mandar um ofício para o DR, vem como um usuário. Eu uso o ônibus, eu uso o ônibus para ir trabalhar, por vezes volto nele também. Então, o que eu observei, o pessoal, você saindo daqui, tem o pessoal de escola, né, que acho que ia dar uma proteção para as crianças, e quando você volta, não tem aonde o ônibus parar. O ônibus para meio que na curva, eu acho que é perigoso. Então, por isso a proposta de repente, uma faixa elevada, né, para diminuir, e para que, de fato, tivesse um local apropriado para o embarque e desembarque das pessoas. Então, pensando nisso, também é uma questão de vivência, né, de estar acompanhando, de estar usando como usuário. Eu identifiquei que talvez fosse necessário. Obrigado. Continue a discussão. Vou fazer o uso da palavra. Eu vim aqui rapidinho, só para explanar que eu fiz esse requerimento esse ano mesmo, do ponto de ônibus em frente ao Mirante Gonzaga. Mas estão fazendo os vereadores da situação, é bom que reforce, quem sabe o prefeito vê com outros olhos e acaba fazendo. Só da faixa elevada eu não fiz, que está junto desse requerimento, mas o do ponto de ônibus eu fiz esse ano mesmo, esse requerimento. Continua em discussão. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé.
Aprovado por todos. Requerimento número 88. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que sejam realizados serviços de manutenção na Estrada Maria José Galhardo, visando garantir melhores condições de tráfego e segurança aos moradores, produtores rurais e demais usuários que utilizam a via diariamente. Justificativa: a referida estrada encontra-se necessitando de manutenção, apresentando trechos com irregularidades, buracos e dificuldades de acesso, especialmente em período de chuva. Tal situação tem causado transtornos aos moradores e usuários da via, comprometendo a segurança e a mobilidade. Dessa forma, a presente solicitação busca assegurar melhores condições de trafegabilidade e maior segurança para todos que utilizam a estrada. Plenário Zé Felizbino, 25 de maio, vereador, presidente Sueco. Está em discussão o requerimento. Vou fazer o uso da palavra. Eu fiz o requerimento, o nome da estrada já é denominada Maria José Galhardo, é a estrada ali do Campinho, do Paulo Diniz, até a Igreja do Porto, pela Fazenda Velha. O que está mais precário é um pedaço entre a ponte e a Fazenda Velha e o antigo bairro do Campinho. Até fala Rua do Campinho, algumas pessoas, mas o nome certo é que foi denominada Estrada Maria José Galhardo. Então, reforçando, que o prefeito faça a manutenção lá a pedido dos moradores. Continua em discussão. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 89. A vereadora que subscreve requer à mesa, ouvido o plenário, conforme as normas regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte requerimento. Conforme parecer jurídico exarado pela Procuradoria da Câmara Municipal, os projetos de leis número 26 e 27 de 2026, de minha iniciativa, que dispõem sobre a fixação de valores mínimos de referência para plantões de profissionais de saúde, não apresentam inconstitucionalidade material, tendo sido apontado exclusivamente vício formal de iniciativa, por se tratar de matéria cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal. O mesmo parecer reconhece que os valores propostos são módicos, razoáveis e compatíveis com o mercado, especialmente diante das peculiaridades locais, bem como destaca que a redução sucessiva dos valores atualmente praticados tem gerado dificuldades concretas na atração e permanência de profissionais da saúde, com reflexos diretos na qualidade e continuidade do atendimento à população. Diante desse cenário e respeitando integralmente a competência constitucional e orgânica do Poder Executivo, a presente iniciativa tem por finalidade provocar institucionalmente a reavaliação da política remuneratória atualmente adotada, à luz dos princípios da eficiência, do interesse público e da efetividade do direito fundamental à saúde. Assim requer-se: seja avaliada a viabilidade administrativa, orçamentária e jurídica da elaboração e encaminhamento à Câmara Municipal de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que trate da fixação de valores mínimos de referência para plantões de profissionais de saúde. Por fim, é importante consignar que esta é uma demanda da própria população de Lagoinha, que de forma espontânea elaborou um abaixo-assinado para que medidas sejam tomadas no sentido de evitar que bons profissionais deixem de trabalhar em Lagoinha. 2. Sejam considerados para fins de estudo os parâmetros constantes dos projetos de lei número 26 e 27, bem como os dados concretos relativos às dificuldades de contratação de profissionais no município. 3. Sejam prestadas informações a esta Casa Legislativa acerca das medidas que eventualmente venham a ser adotadas para enfrentamento da problemática. Justificativa. O presente requerimento se justifica, pois os valores atualmente pagos aos profissionais de saúde estão aquém do mínimo razoável, em prejuízo direto à população de Lagoinha. Plenário Zé Felizbino, Renata Moura, vereadora. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereadora Renata. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão assistindo pelo Facebook, pela rádio Nova Vale.
Primeiramente, antes de fazer a minha fala, eu quero dizer que da minha preocupação, da importância que tem, né, esse projeto para a cidade. Porque eu tive uma conversa hoje com o prefeito Zeca, infelizmente deu a entender que ele não é favorável a esse projeto. Ele pode estar fazendo o projeto, né, pelo Poder Executivo. Então, me preocupou, né, por ele não ser favorável, porque a gente não vai ter uma qualidade de atendimento boa para a nossa cidade, para a nossa população. Infelizmente, né, vamos ver como que vai ser daqui para frente. Ele vai ler o parecer, vai ler o meu requerimento e vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma coisa preocupante. E sobre a minha fala, eu quero dizer que recebo com respeito o parecer jurídico apresentado pela Procuradoria dessa Casa, especialmente porque reconhece algo que todos nós sabemos, na prática, o município enfrenta uma dificuldade real para manter profissionais da saúde, principalmente médicos, em razão da defasagem dos valores pagos pelos plantões. O próprio parecer deixa claro que os valores propostos são razoáveis, compatíveis com o mercado e necessários diante da realidade local. Também reconheço o entendimento jurídico de que a iniciativa formal sobre remuneração compete ao Poder Executivo. Porém, como vereadora, não posso me omitir diante do que vem acontecendo na saúde do nosso município. Nos últimos anos, vimos redução sucessiva dos valores pagos pelos plantões. Enfermeiros que recebiam R$ 437 chegaram ao valor de R$ 280. Técnicos de enfermagem de R$ 280 para R$ 180. Médicos de R$ 1.080 para R$ 700 em plantões de 12 horas. O resultado disso já está acontecendo: dificuldade de contratação, perda de profissionais experientes, alta rotatividade e risco concreto de desassistência à população. Meu projeto nunca teve o objetivo de afrontar competências do Executivo, mas sim chamar atenção para uma situação grave e defender o direito da população a um atendimento digno e contínuo. E isso o próprio parecer reconhece ao afirmar que a iniciativa possui relevância institucional, sensibilidade social e preocupação legítima com a efetividade do direito à saúde. Portanto, mais importante do que discutir apenas formalidade da iniciativa é reconhecer a urgência do problema. Se hoje médicos antigos estão deixando o município e novos profissionais demonstram desinteresse e dificuldades em assumir os plantões pelos valores praticados, precisamos agir antes que a população sofra consequências ainda maiores. Meu compromisso continuará sendo com a valorização dos profissionais de saúde e, principalmente, com a garantia de atendimento adequado à nossa população. Também é importante destacar que o próprio parecer jurídico afirma expressamente que não há inconstitucionalidade material nos projetos apresentados, reconhecendo que os valores propostos são módicos, razoáveis e compatíveis com a realidade do mercado do município. Ou seja, o parecer não afirma que a proposta seja ilegal ou absurda. Ao contrário, reconhece a legitimidade da preocupação apresentada, especialmente diante da dificuldade de contratação e permanência de profissionais da saúde. A discussão apontada no parecer refere-se apenas à iniciativa formal da matéria, entendendo que a apresentação definitiva dos valores deveria partir do Poder Executivo. Porém, em nenhum momento o parecer desconsidera a gravidade da situação enfrentada pelo município. Inclusive, a própria Procuradoria reconhece a relevância institucional da iniciativa parlamentar, a preocupação com a população e a necessidade de o Poder Executivo reavaliar os valores atualmente praticados. Isso demonstra que o problema existe, é real e merece providência urgente, antes que a população seja ainda mais prejudicada. Além disso, segue um anexo, um abaixo-assinado realizado pela própria população do município, demonstrando que essa preocupação não é só minha, mas também dos cidadãos que dependem diariamente do serviço de saúde. A população manifesta apreensão diante da possibilidade de saída de um profissional que atua no município há quase 30 anos, prestando atendimento à comunidade e construindo vínculo de confiança com os pacientes.
Essa preocupação é legítima porque todos nós, vereadores, gestores, servidores e cidadãos, temos familiares, amigos e conhecidos que necessitam do atendimento médico e dos serviços de saúde do município. Quando profissionais experientes deixam a cidade por falta de valorização adequada, quem sofre diretamente é a população, especialmente aqueles que mais dependem do sistema público de saúde. Por isso, essa discussão vai muito além das questões públicas ou formais. Trata-se da continuidade, da qualidade e da segurança do atendimento prestado à nossa população. Muito obrigado e espero que todos os vereadores briguem por isso, né? Que a gente vai mais além disso, para não deixar a nossa qualidade de atendimento ser prejudicada. Boa noite. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Marcelo Martins. Bom, eu estou acompanhando isso. Eu tive também, conversando com a Renata, acho que 1 hora e pouco, nós estivemos no posto lá, eu e o Renato, o ex-prefeito Thiago, semana passada. Eu concordo com a Renata que sim, que precisa ser valorizado, eu concordo, né, que claro que nós queremos que os bons médicos, os médicos que nós conhecemos há muito tempo, que já eu posso falar que já me atendeu minha família, e muito bem, graças a Deus. Mas, infelizmente, eu não concordo quando fala que o prefeito não está se importando. Está sim. Aí é uma questão que a gente pode levantar, uma questão contratual. Foi feito um processo de licitação, a empresa ganhou. O que me parece aqui é até uma pouquinho falta de respeito com os profissionais que estão trabalhando aqui. Porque a partir do momento que eu brigo, insisto tanto nos outros, nos que estão aqui, que nós temos que respeitar, temos que valorizar, sim, acho que a gente desmerece um pouco quem de novo está começando aqui, uma carreira, que está atendendo. Um contrato, pelo que eu entendo, ele só pode ser quebrado se deixar o serviço deixar de ser oferecido. E até o que eu saiba, o serviço está sendo oferecido. Eu sou a favor, sim, de valorizar, eu sou a favor, sim, só que eu acho que hoje nós temos um contrato vigente e precisa ser respeitado. Então, isso não quer dizer que o prefeito não está de acordo. O prefeito está de acordo, sim. E eu posso trazer aqui um exemplo, aqui, está aqui o nosso amigo aqui, o Isaías aqui, ele sabe, o piso salarial deles, o que eles ganham também, é abaixo do piso. Ele trabalha com uma máquina de R$1 milhão. E ele não ganha o que ele merece para fazer. Tanto ele quanto os outros operadores também. Ele sabe que nós estamos tratando disso. Só que eu acho que tudo tem a sua hora. Eu acho que dá para a gente rever agora, para o próximo processo de licitação. Eu entendo que para o próximo processo de licitação possa ser estabelecido esse piso mínimo. Mas a partir do próximo. Infelizmente, nós temos um contrato vigente que precisa ser respeitado. A não ser que haja quebra do contrato por parte da empresa. Que ela deixe de oferecer aos profissionais. Do contrário, o que nós podemos fazer? Eu até assino esse abaixo-assinado, que eu acho que é para o Dr. Zé Roberto. Gosto muito dele. Mas só que eu sei que tudo tem o seu tempo. Infelizmente, as coisas não no tempo que nós queremos. Mas o prefeito está tratando sim, está olhando com carinho sim, só que não é possível que seja feito da forma que nós queremos. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. A réplica para a vereadora Renata, que foi tocado o nome dela, 3 minutos. Sobre essa licitação que está correndo agora, que é o de R$700, infelizmente, né, foi feita a licitação, 700, só que eu entendo que está tendo problemas, né? A população não está contente, os médicos, a gente está com 3 médicos que estão se revezando durante a semana inteira, médicos que estão atendendo por 48 horas,
Então, a qualidade, infelizmente, ela vai diminuindo, né? O cansaço. Então, eu acho até que poderia, eu entendo que, não sei como, agora que veio na minha cabeça, que ele poderia fazer um aditivo, alguma coisa que poderia para melhorar isso. Que tudo bem, que se não acontecer, se nessa licitação não ter como, né, consertar, arrumar, fazer alguma coisa que possa melhorar para eles até pedem, vamos aguardar acredito que tenha 8 meses ainda pela frente, mas o que eles querem é que melhore, né, que a população não quer perder médico, né, não quer perder os médicos que estão aqui. Ontem, numa fala com o doutor Zé Roberto, ele está para sair mais de 2 plantões. E aí, vai ter mais 2 plantões de 24 horas? E os médicos, né? Quem que vai atender? Quem que vai... Então, eu acho que tem que fazer alguma coisa, tentar resolver de uma maneira que possa melhorar isso para eles, porque está preocupante. Pode. Continua a discussão, com a palavra, vereador Metanol. Vereador, bom requerimento. Acho que vou assinar junto com você, até ia falar para assinar antes. Vejo a importância que tem desses médicos estar aí, porque são ótimos médicos. Acho que cada caso é um caso. Que nem o vereador falou, que o Osaia tem uma competência tão grande para pilotar a máquina, eu também vejo. Mas eu acho que cada caso é um caso. O caso do médico já é outro, que é um caso de extrema importância para o município. A saúde, hoje em dia, a gente vê em decadência. A gente não vê um aumento da saúde principal que antes a gente tinha. Antes a gente tinha a saúde, nossa, como uma das primeiras aqui no Vale. Todo mundo falava que a saúde nossa era tão importante. A gente só vê a saúde decaindo, ultimamente. A falta de remédio muito grande. Essa incompetência de fazer uma licitação decente para o município, de colocar médico bom. Acho que isso aí tem que ter, não agora, tem que ter sempre. Porque nunca teve uma decaída de preço tão grande que nem teve agora. É assustador sair de um plantão de mais de R$1.000, vir parar a R$700. Acho que isso aí desvalorizou muito os médicos daqui da cidade, que prestavam seus plantões. Então, a gente só pede para rever isso aí, porque é coisa que já existia antes. Acho que não é possível que isso aí vai dar problema para o município. Isso aí não é só aumenta os profissionais melhores da cidade. Nós tivemos tantos médicos bons aí, que a gente pode até citar aqui, doutor Marcela, doutor Rogério, que abandonou a nossa saúde. Falou que não dava para trabalhar mais aqui no setor, porque decaiu o plantão. Então, a gente vai perdendo. Não desfavorecendo outros médicos que vêm, porque a gente sabe que todo mundo estudou. Mas vai que vem uns médicos do Google aí, que vai aí, consulta o Google e dá um remédio para a gente aí. Porque sempre acontece aí, vocês sabem isso aí. Então, a gente quer favorecer a melhor saúde que tem aqui. Então, sou a favor da Renata, está de extrema importância. Se o prefeito não está dando importância para isso aí, daí, fala a verdade para você, vai dar importância no quê aqui na cidade? O que mais prevalece aqui é a saúde e a educação. E o resto a gente vai tocando. Mas o que a gente mais corre aqui atrás é saúde e educação. Se nós vir aqui e não for atrás de saúde e educação, eu acho que nós podemos largar de ser vereador. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz. Bom, boa noite a todos que acompanham a sessão pelos meios de comunicação, a rádio, as plataformas aqui da Câmara e também quem acompanha a sessão por aqui. Eu estou aqui com o requerimento da Renata e aqui ela especifica os valores anteriores e o valor pago atualmente. Eu vou, nesse tempo meu, fazer uma fala aqui e depois eu vou concluir
colocando um pensamento para todos nós aqui e também para quem está nos ouvindo. Bom, do último contrato ou de contrato anterior, pagava-se R$ 437 um plantão de 12 horas para enfermeiro. Pouco tempo depois ele foi reduzido para 410. A redução não foi muito significativa, mas houve uma redução, né? O técnico atualmente, né, passa para 280. Percentualmente a redução é muito, muito grande. Então você cair de 437 para 280, se jogar em valor percentual, eu acredito que dá uns 46, 48% de redução. Quem que consegue trabalhar, vamos dizer assim, incentivado, né, no ambiente que ele fica 12 horas ali? Isso é perda de renda para o profissional. Aí o que vai acontecer? Ele vai complementar a renda dele de alguma forma. Ou ele deixa esse serviço, vai trabalhar em outro local que paga um valor maior, ou ele fica aumentando a carga dele em outros plantões. E aí o profissional, cansado, virando plantão em cima de plantão, para não perder o rendimento dele, ou seja, para manter aquele padrão dele, não vai conseguir prestar um serviço com qualidade. Não é nem questão de fazer, não vai ter energia para tanto, né? Comparando aqui, o técnico de enfermagem era 210, né? Chegou para 180. Percentualmente, esse valor não foi tão grande. Agora, o de médico, o valor do plantão caiu de R$ 1.080 para R$ 700. Dá mais de 30% de redução disso aí, 32% ou 33%. Quando todo mundo busca, né? Isso aqui é para contrato de trabalho, não é para a questão de quem é efetivo de carreira, é uma outra situação, né? Então, quem presta um serviço hoje, ganhando R$ 1.000, chegam para ele e oferecem, amanhã você vai trabalhar, fazer a mesma coisa, tá? Só que agora é 700. É difícil ter qualidade. Então, a população, eu acho que a preocupação da Renata é que a população está sentindo a perda da qualidade. Não estou nem dizendo que o profissional que está lá, ele não está querendo trabalhar. Ele não vai aguentar trabalhar. Porque ele não pode perder o rendimento, ele tem que aumentar a carga dele em algum outro lugar. Imagina você ficar 12 horas num trabalho e ter uma redução de 30%. Ontem eu ganhava 1.080, agora eu vou ganhar 700. Qual é o incentivo que tem? Fala isso para quem presta serviço na sua casa aí, aquela pessoa que é diarista, né? Um pedreiro, ou alguma pessoa que a gente precisa. Não vai entender isso como normal, hipótese alguma, e está acontecendo aqui. Agora vem a reflexão. Se esse modelo de contratação aqui está certo, o anterior estava errado? O contrato anterior estava errado? Pagou-se R$ 1.000 de maneira desequilibrada anteriormente nos outros contratos? Essa é a reflexão. Então, eu acho sim que precisa preservar a qualidade do serviço prestado. Ninguém gosta de ter redução de salário. Agora, precisa fazer corte? Vai cortar na saúde? Não dá. Eu não concordo com esse tipo de situação aqui. Não vai mudar. Pela fala da Renata aqui, o prefeito já demonstrou que vai cumprir o contrato, só que vai cumprir o contrato da mesma forma que está sendo a condição do fornecimento de medicamento na unidade de saúde lá. Cada dia aumenta mais a reclamação. Ou estabilizou já, eu não estou sabendo. Então não dá. Eu não acredito que há satisfação por parte de quem está sendo atendido. Vai ser o primeiro lugar onde o valor diminui e a qualidade melhora. Se isso acontecer, vai ter que exportar essa informação para o município, para o resto, né, do Brasil, que Lagoinha a gente paga menos e a qualidade é melhor. Eu não sei se isso é possível. Eu não consigo entender como realidade isso, e que há uma satisfação por parte da população. Obrigado. Continua a discussão, com a palavra Dormiro.
Eu sou também totalmente a favor do requerimento, nesse formato de pedido que a vereadora fez. Eu acho que é através, sim, de um requerimento. E essa fala que não tem jeito, não, também é negativo. A gente só não dar jeito para a morte. O prefeito, ele abre uma licitação para contratar a empresa, certo? Ele deveria ter posto um valor mínimo lá de R$900 para ter, estou falando de médico, para ter qualidade. Como ele não pôs o limite, a empresa, devido à demanda, à concorrência, como o vereador falou, muitos médicos procurando serviço, eles contratam quem faz um preço melhor. E eu sinto muito também, porque o Zé Roberto é realmente um médico que praticamente é de Lagoinha. Então, a ideia que tem jeito, o prefeito tem que chamar a empresa e rever isso de alguma maneira, porque perder profissional por causa de R$200, de R$300, de R$100, eu acho muito ruim. Como o vereador, o Marcelo falou, o prefeito está preocupado, sim. Só que, de repente, como ele é novo, não tem muita experiência, de repente ele tem que chamar os assessores dele e falar como que a gente faz, como que nós resolve esse problema, é chamar a empresa, ou empresa. Você não pode contratar um qualquer funcionário, um qualquer. Tem que pôr qualidade lá. Tem que dar um jeito de conversar com a empresa que ganhou a licitação, porque aí o prefeito repassa para a empresa. É a empresa que paga o médico. É lógico que ela vai pagar o mais barato possível. Vocês estão entendendo? A empresa vai pagar o profissional que ela achar o mais barato. Ela não está preocupada em qualidade, igual nós estamos. Igual o vereador está, nós estamos preocupados com qualidade. Então, é um jogo. Eu acho que precisa, sim, tem que ter um jeito, sim, porque a população, eu estou lá na farmácia, a população realmente está reclamando. Tem gente que fica lá 3, 4 horas para ser atendido numa consulta. Eu não sei o que está acontecendo e a gente tem que intervir, sim. Tá bom, gente? Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Toninho. Boa noite novamente, pessoal de casa. Falar em saúde é uma coisa que a gente prega sempre, né? Porque é o que a gente mais quer nessa Lagoinha, em outras cidades, porque saúde, ela não é, se está ruim, ela anda ruim, não só em Lagoinha, mas como Taubaté, tem locais péssimos, bem piores do que aqui. Eu quero frisar aqui, que a gente está aqui, eu em vários mandatos, vereador Miro, agora o Tano no segundo, metanol, a gente se preocupa tanto com o município de Lagoinha, tanto que a gente quer que as coisas sejam executadas em momento, mas infelizmente o vereador não consegue. Eu quero falar alto e bem claro aqui, que eu não sou contra nenhum tipo de reajuste para médico, para funcionários, Deus o livre e guarde. O pessoal que votou em mim, as pessoas que me conhecem, elas me conhecem, sabem da minha preocupação, sabem do tanto que eu luto, do tanto que eu tento ajudar as pessoas. O que aconteceu aqui, que eu quero explicar um pouco, é que tem projetos que a gente não pode colocar. Agora sim, a Renata fez o projeto em forma de requerimento, e é o que a gente tem que utilizar, requerimentos e indicações para mostrar onde está o erro. E a gente tem que conversar. Eu vou conversar, comprometo com você, vereador Renata. Vou conversar com o prefeito Zeca. Vamos sim. Precisa da melhorar. E realmente precisa. Se eu pudesse colocar um projeto aqui de aumento aqui para o Zaia, eu já colocaria. Se eu pudesse colocar um projeto de aniversário aqui com o tempo que eu venho pedindo, o executivo ainda não me mandou, estou ficando até bravo com ele, mas a gente não pode, eu não posso fazer esse tipo de projeto. Então agora a gente tem que mostrar, a gente precisa mostrar o caminho certo, porque o vereador ele tem os seus impedimentos.
Mas que fique claro para todo mundo aqui, que todo mundo... o pessoal me conhece, né? O pessoal me conhece. É só as pessoas que realmente têm uma política contra, que não sabe diferenciar as coisas, são aquelas pessoas ingênuas, que eu falo que é ingênua mesmo, que não sabe diferenciar as coisas, que fazem que... aquele cara não está aí com nada. Aquela vereadora não está aí com nada, aquele vereador não está aí com nada. Não é isso, não. O vereador se preocupa tanto. Infelizmente, temos gente... a palavra que eu falo é pessoas imaturas, que não entendem o que está acontecendo aqui dentro dessa casa aqui, e falam, aquele cara é contra. Como que é contra, rapaz? Um vereador ser contra alguma coisa no município da Lagoinha? Nunca. O vereador que ele luta. Mas agora, né, tem gente que a política é tão dentro assim, então parece que está em sangue, parece que não enxerga progresso, não enxerga nada. Não enxerga nada. Não gosta daquele cara, eu não vou gostar toda a vida mesmo, nem que ele faça o mundo aí. Não vou gostar mesmo. Então, só estou colocando aqui uma explicação, porque a gente vê as redes sociais, né? Tem umas pessoas assim, imbecis aí que nem compensa. Eu falo, as minhas palavras aqui, elas vêm da minha cabeça, eu não tenho medo de falar. E eu estou aqui para ajudar a população. Se a pessoa não gosta de mim, infelizmente... não posso fazer nada. Mas mesmo aquela que não gosta de mim, se vier até mim, pode ter certeza que vai ser bem tratado e eu vou ajudar. Então, essa minha explicação aqui é um pouco sobre isso. Agora, a saúde, realmente, esses dias eu liguei, uma pessoa me ligou, Toninho, eu estou aqui faz 4 horas. Isso dói, entendeu? Isso aí dói. Na mesma hora eu peguei o telefone e disse, o que está acontecendo? Então, Toninho, pelo amor de Deus, vai lá, vê o que está acontecendo. Falei, Zé, claro que eu posso ir lá. Mas essa pessoa já está falando que faz 4 horas que está lá sem atender, com criança. Então, isso tem que rever. E ele está preocupado com isso, pode ter certeza que está. Todo político está preocupado com a saúde, com a educação, com o bem-estar da cidade, com o bem-estar da população, né? De todos que moram dentro do município de Lagoinha. Não só dentro do município de Lagoinha, para fora, temos problemas aí que até alguns agentes não querem atender, pessoas que moram nas divisas. É outro problema que o Zé está preocupado também. A gente pensou até para fazer um projeto de lei para o município poder entrar em algumas casas de divisas, tipo um projeto de lei nosso aqui. Esse tipo de projeto de lei que a gente pode estudar. Um projeto de lei autorizando os ESFs, tipo assim, vamos percorrer mais 1 quilômetro depois da divisa. Eu acho que esse é um projeto de lei, até peço para a doutora analisar um projeto de lei dessa maneira, porque esse é um projeto de lei que o vereador pode fazer, para tentar resolver essa situação, porque realmente, falou em saúde, a gente tem que se preocupar mesmo. A situação remédio, essas coisas, tem que ver onde está o problema e procurar resolver. Obrigado. Continue a discussão. Vou fazer o uso da palavra. Até mesmo o requerimento, eu só voto se empata. Eu vim falar para Renato que eu sou a favor do requerimento. Se eu não me lembro, se não falhar a memória, em 2013, o plantão médico era 1.150, mais ou menos, né, Renato? Na última gestão do ex-prefeito Zé Galvão. Para você ter uma ideia, em 2013 o plantão médico era 1.150. Como que o médico vai ganhar um plantão hoje de R$700? Então, não concordo, sou a favor do requerimento, que o prefeito atende esse requerimento, revê e dê um jeito de melhorar, para a gente não perder os médicos e piorar mais ainda a situação do pronto-socorro, que já não está boa. Vou também assinar o abaixo-assinado para tentar ajudar. E sobre o questionamento aqui do vereador aqui, falou que o Isaías usou de exemplo, Isaías, 1.700 e pouco, R$1.800 que ele deve ganhar hoje, mas é que, na verdade, lá na prefeitura, ganha melhor a panelinha deles, porque quem eles querem, eles pagam bastante. Eu estou com uns dossiês aqui, mas não está pronto ainda, mas vou dar um exemplo aqui. O Isaías, ele é patroleiro, está recebendo hoje cerca de R$1.800. Eu estou com não vou falar o nome hoje ainda, que não está pronto o que eu estou mexendo, mas vou dar um exemplo aqui.
Um tratorista recebeu no mês de março 5.480. O nível da profissão bem menor do que o patroleiro. Não é desfazer de ninguém, mas estou dando exemplo. E o patroleiro recebeu R$ 1.800. Então, eles dão benefício para quem eles querem, para quem eles convém. É isso que está errado lá também. Para eles não tem interesse de aumentar os salários, porque para quem eles querem, eles rumam um jeito de beneficiar de outra maneira, com insalubridade e outros benefícios. Então, não é só isso que está errado no ganho dos funcionários, dos médicos. É muita coisa para rever aí e fazer o justo para todos. Eu usei só de exemplo, mas ainda vai ter no futuro mais o dossiê completo sobre tudo isso. Continue em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Tano. Bom, um requerimento desse não tem como não falar que é contra, principalmente ser da saúde. Porque eu acho que todos nós que somos candidatos, quando a gente vai pedir voto, não tem aquele que não reclama da saúde, da falta de médico, da falta de remédio. E eu mesmo, coloquei até nas redes sociais, teve um médico lá em cima, lá, quando o posto estava lá, esqueci o nome dele agora, eu fui buscar ele dentro da sala, ele não atendia, eu fui buscar ele dentro da sala, eu conversei com o prefeito, Tiago na época, o Tiago mandou ele embora, pelo mau atendimento. Então, assim, não tem como a gente falar que não é a favor de um requerimento desse, em hipótese alguma. Acho que a Renata está totalmente certa de correr atrás disso, principalmente ela que está lá no dia a dia, ela sabe da carência, ela sabe da precisão. Eu acho assim que só que o prefeito também, eu tenho certeza que ele não vai virar as costas para isso. Vendo que está todo mundo falando, a população precisando, os médicos querendo sair do nosso município. Então, eu acho que depois desse requerimento, desse projeto, ele vai olhar com outros olhos. Você viu que deu uma repercussão muito boa na cidade e a população necessita realmente disso. Então, eu tenho certeza que o prefeito Zeca ele não vai virar as costas, não. E o que for da parte dele para melhorar isso aí, tenho certeza que ele vai atender. Continua em discussão o requerimento. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 90. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja avaliada a possibilidade de realizar manutenção em toda a extensão da Rua do Cruzeiro, visando melhorias nas condições de tráfego e segurança para os moradores e usuários da via. Justificativa a presente solicitação se faz necessária devido às condições da via, que apresenta desgastes e necessita de manutenção para garantir melhores condições de circulação de veículos e pedestres, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade da vida devida à população. Plenário Zé Felisbino, 25 de maio, vereador Sueco, presidente. Está em discussão o requerimento. Vou fazer o uso. Como estamos com bastante obra na cidade, várias ruas, fiz um requerimento também para o prefeito rever a possibilidade da Rua do Cruzeiro, que foi cobrado por vários munícipes, moradores lá da rua. Então, fiz esse requerimento para pedir para o prefeito indicar também essa rua nas obras, no programa de obras da prefeitura, se possível. Continue a discussão. Forem favoráveis, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 91. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção da estrada do bairro do Bento, principalmente no maior morro existente no local, que se encontra esburacada e em más condições de tráfego. Justificativa a presente solicitação se faz necessária devido às condições precárias da referida estrada, especialmente no trecho do morro, onde os buracos têm dificultado a passagem de veículos, transporte escolar e produtores rurais, além de oferecer riscos à segurança dos usuários. A manutenção da via proporcionará melhores condições de trafegabilidade, segurança e acesso aos moradores do bairro e demais pessoas que utilizam a estrada diariamente.
Plenário Zé Felizbino, 25 de maio. Vereador Sueco. Está em discussão o requerimento. Vou fazer o uso da palavra. Eu fiz esse requerimento que eu fui cobrado pelos moradores lá do bairro dos Bento. Até hoje a máquina estava fazendo um serviço lá em outro trecho, que eu acho que vão fazer um mutirão lá. Mas o requerimento eu fiz da estrada principal. E tem algumas pessoas também que não concordam com o mutirão, que alega que já paga o imposto, que a prefeitura está querendo repassar a mão de obra para os próprios moradores que já pagam o imposto e já tem direito aos benefícios. Então, cada um pensa de um jeito. Eu, pessoalmente, também não concordo muito com o mutirão, sou a favor, mas não concordo porque eu acho que a prefeitura tem que dar assistência ela mesma arrumar, não precisar os próprios moradores. Mas cada um com a sua opinião. Eu fiz esse requerimento, que eu fui cobrado lá do morro, lá que está bem esburacado, da principal. E também eu acho que, não sei se foi na hora de digitar, o requerimento eu vou, em tempo, incrementar ele também. Eu pedi um ponto de ônibus lá para o pessoal do bairro dos Bentos, que tem os alunos, tem o pessoal que espera o ônibus lá também. Então, requerer a possibilidade de um ponto de ônibus. Também lá para o bairro dos Bentos, por causa de chuva, sol, e os passageiros ficam esperando lá também perigoso. Então, peço que todos votem a favor. Continua a discussão, requerimento. Com a palavra, Dortano. Se eu puder assinar o requerimento com você, presidente, vou assinar. Também fui cobrado dos bairros lá. A gente já levou pedra lá para calçar o morro. Como você falou, dia 30 vai ter um mutirão lá. Eu vou estar presente lá. Se alguém quiser comparecer também, vai ser no morro principal lá, que sobe lá para a casa do Marquinhos do Pau da Loura, lá em cima lá. E lá está horrível o morro deles. Então, a gente levou um pouco de pedra lá, vai ajeitar para eles lá. Mas eu fui cobrado de lá também, então se puder assinar o requerimento, eu vou assinar junto com você. Continua a discussão, com a palavra a vereadora Renata. Eu vou pedir também para estar assinando, o presidente, porque também esses dias eu fiz uma indicação sobre esse morro mesmo, essa estrada de lá, que está bem precário. Eu passei por lá também esses dias e está bem precário. Eu vou pedir para assinar também. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Martins. Presidente, também gostaria de estar assinando. Só tirando uma dúvida. O morro, você está falando aquele lá que vai para a Eva? É o principal. Que foi calçado, que foi feito até um mutirãozinho, foi calçado lá na época ou não? Não. Está esburacado. Mas nos Bentos mesmo? Entrando na coisa que você está falando? Ah, tá. Sim. Ah, entendi. Não, entendi. Até porque o que vai para a Eva, que também foi feito um calçamento lá também, não ficou contente o calçamento. O calçamento, acho que em vez de melhorar, piorou. Eu desci até lá com chuva e foi calçado em paralelepípedo, foi feito o trilho. Ninguém utiliza o trilho, o paralelepípedo é liso. Ficou pior do que acho que se tivesse arrumado. Mas eu gostaria de estar assinando também, acho que é bem importante isso. Continua a discussão, requerimento. Na verdade, o ponto de ônibus foi feito em indicação. Eu não li a indicação aqui na pauta, mas de vocês deve ter. Eu que fui ansioso que achei que estava no requerimento, mas o ponto de ônibus está na indicação. Mas foi bom que eu já falei sobre. Está em votação o requerimento. Que forem a favor, sentado, que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos.
Requerimento número 92. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que encaminhe a esta Casa de Leis informações acerca dos aparelhos e equipamentos de transmissão de sinal de televisão que atendem o município. Solicita-se informar: 1. Quais aparelhos e estruturas de transmissão de sinal de TV atendem atualmente o município? 2. Seus equipamentos encontram-se em pleno funcionamento. 3. Em caso de problemas, falhas ou interrupções no sinal, quais providências estão sendo adotadas pelos responsáveis? 4. Se o município realizou contato ou notificações junto às empresas e órgãos responsáveis pela transmissão do sinal das TVs abertas da região. Justificativa. O presente requerimento se justifica diante das diversas reclamações de munícipes que relatam dificuldades e até ausência de sinal das emissoras de televisão aberta na região. Embora os equipamentos de transmissão não sejam de domínio do município, é importante que a população tenha informações claras sobre a situação, bem como conhecimento das providências que estão sendo tomadas para buscar solução ao problema, considerando que o acesso à informação e comunicação é de interesse coletivo. Plenário Zé Felisbino, 25 de maio, vereador Jorge Luiz. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz. Bom, eu recebi uma reclamação. Eu confesso até que, por não utilizar o sinal, eu quase não assisto TV, né? Quando a gente vai ver é só um futebol. Então, a gente não usa muito o sinal aberto de TV aqui no município. A informação que chegou para mim do munícipe é que os sinais ou os equipamentos que fazem a transmissão aqui não estão conectando, não está em funcionamento. Pelo menos é isso que foi falado. É triste, né, saber, porque ainda temos muita gente que depende do sinal, a repetição de sinal de TV regional aqui, e infelizmente não está tendo. Se a pessoa não tiver outros meios de conexão, esse seria, né, o único meio. A gente sabe que esse equipamento ele não é do município, mas o município tem a responsabilidade. Eu acho que tem até um custo para o município administrar isso aí. Eu imagino que tenha. Não sei exatamente os contratos, como é que eles são feitos. Mas que venha a resposta para a gente poder cobrar, né, do responsável, para que as pessoas mais humildes, que não têm meio de comunicação por algum sistema, né, de cabo ou até mesmo de antena, tenham o sinal aberto aqui. Pelo menos da Bandeirantes, da Globo, SBT. Eu acho que a TV Cultura também tem alguns sinais aí que deve ter no equipamento. Eu entendo que o espaço onde esses equipamentos são montados é de domínio do município, então ele tem, pelo menos, responsabilidade para informar exatamente a condição. Quero agradecer a Silmara pelo texto do requerimento. Muito bom, muito bem feito, Silmara. Tá? Eu só pedi e você caprichou aí. Parabéns. Obrigado. Viu? Acho que a avó Iva está ouvindo a sessão lá. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 93. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que sejam realizados estudos e providências visando a reforma e adequação das unidades ESF Rural e ESF Centro do município. As melhorias têm como objetivo proporcionar melhores condições de atendimento à população, garantindo mais conforto, acessibilidade, segurança e qualidade nos serviços prestados nas unidades de saúde. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário diante da necessidade de melhorias estruturais nas unidades ESF Rural e ESF Centro, visando oferecer um ambiente mais adequado aos pacientes e profissionais de saúde. A reforma e adequação desses espaços contribuirão para um atendimento mais humanizado e eficiente, fortalecendo os serviços de atenção básica e proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e mais dignidade à população. Plenário Zé Felisbino, 25 de maio, assinado pelos vereadores Tano, Toninho, Miro e Marcelo Martins. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Que for favorável, sentado. Que for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário ler o convite do edital antes, porque para convidar a população também.
Edital de audiência pública, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2027. Atendendo ao disposto no artigo 48, parágrafo único da Lei 101, de 4 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão para apreciação e deliberação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2027. A Comissão de Finanças da Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Lagoinha tornam público que será realizada a partir das 18 horas e 30 minutos do dia 27 de maio de 2026, no plenário da Câmara Municipal. Audiência pública convidando os interessados e a população do município. Lagoinha, 6 de maio de 2026. Fábio Pereira Marcondes, presidente da Câmara. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Serão duas audiências. Vai ler, peço ao senhor secretário, a leitura da outra. Audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Em atendimento ao artigo 9, parágrafo 4º da Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, a Câmara Municipal de Lagoinha torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do município, referente ao primeiro quadrimestre de 2026, em audiência pública que será realizada a partir das 18 horas do dia 27 de maio de 2026, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município. Vereador Fábio Pereira Marcondes, presidente da Câmara. Peço ao senhor secretário a leitura das indicações. Indicação número 15. Indica ao Poder Executivo Municipal, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a realização de estudos e providências visando a instalação de um ponto de ônibus na estrada do bairro do Bento. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender à solicitação dos moradores do bairro do Bento, que utilizam diariamente o transporte público e atualmente aguardam ônibus sem um local adequado de abrigo e segurança. A implantação de um ponto de ônibus no local proporcionará maior conforto e proteção aos usuários, especialmente em dias de chuva e forte sol, além de oferecer melhores condições para idosos, crianças, trabalhadores e estudantes que dependem do transporte coletivo. Dessa forma, a medida contribuirá para a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida da população do bairro. Fábio Pereira Marcondes, presidente da Câmara. Indicação número 16. Indica o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a possibilidade de disponibilizar um motorista exclusivo para atender às demandas do Conselho Tutelar de Lagoinha. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho e maior agilidade nos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, considerando que os conselheiros frequentemente necessitam realizar deslocamentos para atendimentos emergenciais, visitas domiciliares, acompanhamento de menores, encaminhamentos e demais ações relacionadas à proteção das crianças e adolescentes. A disponibilização de um motorista contribuirá para maior segurança, eficiência e rapidez dos serviços prestados, permitindo que os conselheiros possam se dedicar integralmente às suas atribuições, assegurando um atendimento mais adequado à população. Fábio Pereira Marcondes, presidente. A palavra está franqueada para os que quiserem fazerem o uso da mesma. Com a palavra, vereador Jorge Luiz. Bom, a função do vereador, a principal função do vereador é quando ele percebe alguma inconsistência, principalmente na efetivação dos gastos, ele fazer os apontamentos, os encaminhamentos. Eu não sei se o pessoal se recorda, algumas sessões anteriores, eu pedi documentação que comprovasse aqui os gastos com shows contratados, principalmente em dezembro, né, do ano passado, véspera de Natal, e que eu achei muito estranho pagar R$ 7.500 para uma banda. E aí eu pedi alguns documentos, não vieram o que eu queria, de alguma forma, não sei por que não mandaram, porque estava bem claro o que eu pedi, mandaram os empenhos, mandaram outros documentos, mas as notas não. Talvez, porque na nota eu conseguisse comparar exatamente o que aquela banda fez aqui com o que faz nos outros municípios, né? Agora eu estou aqui e, por sinal, hoje eu vi, pode ter entrado ontem, 10 dias atrás, eu vi o empenho da mesma
para o pagamento da mesma banda em São Luís do Paraitinga, num show feito agora há poucos dias lá, no torneio leiteiro lá. Como explicar pagar R$ 7.500 para uma banda tocar em Lagoinha? E o máximo que eu identifiquei de pagamento para a mesma banda, no entorno aqui, R$ 2.500. Eu gostaria de entender esse superfaturamento. Quem, em sã consciência, tem coragem de dar R$ 5.000 a mais para uma banda que não tem essa qualidade, se não tiver uma segunda ou terceira intenção? Se não for a banda dos companheiros, dos amigos, dos vinculados a algum partido político. Alguém aqui tem coragem de vir dizer, não, está certo, tinha que vir essa banda tocar aqui e pagar R$ 7.500. Se algum vereador concordar com isso, vem aqui e defenda, por favor. Não existe isso. Tocou em atividade, o mais caro que eu achei aqui foi R$ 1.800. Em Redenção não passou muito disso. E aqui em Lagoinha, R$ 7.500. O tempo destinado é o mesmo em todas as descrições de nota fiscal. O número de pessoas componente do grupo é o mesmo. Por que Lagoinha tem essa condição de pagar R$ 5.000 a mais do que essa banda cobra em outros shows aí? Eu vou fazer uma representação por superfaturamento e vou pedir uma investigação tanto por parte do Ministério Público quanto por parte do Tribunal de Contas. Não é só esse não, tem mais banda nesse seguinte sentido aqui, que em Lagoinha cobra mais caro e fora daqui bem mais barato. Eu gostaria que os senhores cobrassem isso do parceiro de vocês, de quem faz essa contratação. Não existe, pessoal. Não existe esse superfaturamento. Será que em São Luís o pessoal é mais seletivo? Ele fala, não, você não tem a qualidade, nós vamos pagar menos. E nós não temos essa condição? Por quê? Vem alguém aqui explicar, não, eu gostaria de explicar isso. Pergunta, faz contato agora com o secretário, com o prefeito, pede para mandar informação do que aconteceu de fato. Vem depois de mim e fala, ó, vereador, você não tem razão no que você está falando. Por favor, façam isso. Entre em contato com o prefeito, com o secretário de Cultura, com quem fez o contrato, fala, vereador, isso que você está falando não procede. Pelo menos, me envergonha em plenário, se for necessário, porque eu estou envergonhado com esse tipo de despesa que o município executou, com um grupo que não tem a qualidade para receber esse valor aqui. Dá vergonha isso. O que está acontecendo? Será que está havendo rachadinha? Será que está voltando o recurso? Não sei. Mas esse valor de 200% do que realmente a banda cobra foi pago em Lagoinha. Eu vou levar isso para o Ministério Público, vou pedir uma investigação disso e vou pedir outros contratos também. Porque não é possível. Eu estou desde, acho que março, atrás desses documentos, agora estou falando com essa propriedade. Uma outra situação que está me aborrecendo muito. Chegou para mim uma informação de uma aquisição através de um documento de entrega de um produto. E esse produto, ele custa no Mercado Livre 12 dele custa R$ 49,00. 12 dele. E na requisição entregue ao município de Lagoinha, eu imagino que seja para a Secretaria de Educação, ele veio mais de R$ 400,00. Vieram 15 a R$ 49,00. No Mercado Livre você compra a R$ 12,00. E eu pedi as notas fiscais, não sei se vocês lembram, não vieram as notas fiscais, agora chegaram. A requisição de entrega consta o produto e nas notas fiscais apresentadas, nos gastos com a APM da Escola Arco-Íris, não tem a aquisição desse produto. Pergunta para o executivo ou para quem, se de fato aconteceu isso que eu estou falando, e faço a defesa aqui.
Outra coisa que eu vou pedir também. Isso acontece com a papelaria em Taubaté, que é cheia de fazer esquema. As pessoas usam por dificuldade para fazer a compra do material. A papelaria precisa ser investigada, é claro, mas a papelaria oferece as facilidades. Compra-se com a papelaria e fica um crédito lá, para pegar o que precisar depois. Existe isso, pessoal? Isso é correto? Esse crédito vai ser pego como? Com requisição desse produto aí, posso até adiantar, espelhos, desse espelhozinho aí, amarelinho, que tem aquele, que a gente compra em camelô. Pode isso? É um gasto pequeno, 400 e poucos reais. Não é muito, mas ele não apareceu nas notas. Será que eu estou falando besteira aqui? Se vocês tiverem condições de ter essa informação, o vereador não está falando coisa com coisa. Estou desde março atrás desses documentos aí. Então não é só problema com medicamento, não é só problema com contratação de médico, não é só problema com mecânico, peça. Está geral. Ou o executivo enxerga isso, moraliza isso, ou a partir de agora, todas as sessões que eu tiver segurança no que eu estou falando, eu vou vir aqui e vou falar nesse tom. Obrigado, senhores. Os faceiros, é de Redenção da Serra. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Metanol. Então, eu gostaria de agradecer aqui o deputado Lucas Bove. Tive contato com ele e acabei mandando um ofício lá e ele mandou uma verba de 100 mil para o município. O Lucas Bove. Ele mandou uma verba de 100 mil. Tive contato com ele, eu e a Juliana, da Casa de Agricultura, juntamente com ela, assinamos um ofício junto e ele acabou oferecendo 100 mil para a saúde. A gente vem aí quieto, ajudando a saúde bastante. Então, espero que seja bem usado lá e vai ser depositado agora, nesse semestre aí, que vai cair bastante verba aí. A gente correu atrás de bastante verba, acho que vai cair bastante verba aí para o município. A gente só tem a agradecer esses deputados que ajudam, o Ortiz Júnior, esse Lucas Bove que ajudou, como é que chama aquele outro lá, Renato, que ajudou nós? Rafa Zimbaldi, que é um grande deputado também que vem ajudando a gente aí. A gente só tem que agradecer esses deputados e pensar que futuramente eles merecem aqui a importância do povo também. Então, mostra que a gente também está correndo atrás. Juliana, uma grande secretária, fazendo um grande trabalho na Secretaria da Agricultura. É Júlia, né? É Júlia. É. Ela foi a única que pegou e levou os maquinários tudo lá para cima, perto da Casa da Agricultura. Foi um requerimento que eu fiz muito antigamente, que poderia levar tudo para lá, ter dado o tempo lá na garagem lá. E ela foi a secretária que levou, bateu no peito, levou tudo lá para cima. Está tudo no domínio dela, fazendo um bom trabalho, então a gente só tem que agradecer ela. Eu também gostaria de falar aqui, acho que a resposta do requerimento ali, pelo que eu entendi do requerimento da rua lá que está fazendo a calçada, acho que o requerimento é seu, né, presidente? Eu não entendo, acho que representa que vai ter um aditivo, vai ter que ter um aditivo para fazer, acho que foi isso, não foi? Aditivo num muro, eu estou achando bem interessante.
o gasto que já está tendo aquilo lá, porque disse que acho que a verba lá acho que foi 230 mil. 213? Então, 213 mil. Para fazer o que está lá. Se vir um aditivo para não aprovar aqui, está esperando um aditivo para fazer o resto da rua, da calçada, só se for mudar alguma coisa lá. Porque vou procurar saber isso aí direito, porque é meio complicado. Porque eu já achei um valor tão alto para fazer aquela calçada lá, 213 mil. Ainda tem um aditivo, mas a gente vai procurar saber direito aqui. E mato na rua, que eu cheguei a falar até aquela hora. Eu acho que tá virando uma capoeira aí as ruas aí. Você vê aí, muitas ruas aí com muito mato. Cada rua que você passa tem bastante mato. Então, o prefeito prestar atenção e colocar isso aí em ordem, a limpeza da rua. A respeito da banda que o Dionis falou, eu acho que é um abuso. Isso aí tem um valor muito alto sobre isso aí. A gente fica meio sem saber até o que acontece com esse tipo de coisa. Igualmente eu falei na sessão passada, quando o comércio pega para assumir um caso ali, de pôr a banda, pôr a som, é um valor que até a gente chegou a ver, de R$4.000, por exemplo. Colocou 2 bandas, colocou som, tudo. E vem só o som, às vezes por 20 mil. Ai, que absurdo. É um som licitado, que tem que ser não sei que jeito, não sei que jeito. Será que não pode fazer diferente isso aí? Eu acho que é um absurdo isso aí, entendeu? Você não consegue saber a atitude do dinheiro, o tanto de dinheiro que vai. E você vai ver a contratação para fazer particular é bem menos. Não pode acontecer isso aí. Eu acho que é um descaso da população e um abuso de poder sobre o dinheiro. Acho que nós temos que pegar e rever isso aí e correr atrás mesmo. Entendeu? E gostaria de saber também como é que está o andamento também da limpeza do rio lá, do Botucatu lá. Esse rio está um aditivo, né? Então a gente sabe que lá está tendo cada vez mais dificuldade. E o prefeito vê essa situação da população lá. Porque estão sofrendo com isso aí. É isso aí, a gente vem aqui cobrando várias coisas. E a gente vem cobrar isso aí hoje. Boa noite a todos e muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra vereador Tano. Bom, vou defender um pouco aqui os caras da limpeza de estrada e roçada, porque os caras estão limpando todo dia. Por onde você vai, os caras estão limpando as estradas, limparam as casinhas CDHU lá embaixo, estão limpando a entrada na cidade aqui, limparam o bairro da Tapera, desceram aqui para o lado do Marquinhos do Ari. Então, acho que falta de empenho não é, não. É que o mato cresce. Infelizmente, hoje não pode mais ser jogado veneno, que era o que contemplava, que ajudava um pouco. Mas os funcionários da prefeitura estão fazendo todas as limpezas que a gente vem pedindo aqui, só que, infelizmente, não é tudo na hora que a gente consegue. Então, assim, estão limpando, sim. Outra coisa que eu queria falar aqui também, as molecadas, os jovens estão me cobrando ali, conversei com o prefeito Zeca pelo telefone agora, a Copa do Mundo está aí, me pediram para fazer requerimento, eu acabei não fazendo, mas o Zeca falou que vai fazer uma marcação para eles fazerem as pinturas das ruas. Para voltar o que a gente tinha já antigamente, né? Então, estou falando para eles aqui ao vivo, que estão me ouvindo ali. Então, falou que o prefeito Zeca vai arrumar as tintas para eles pintar a rua. A palavra continua franqueada.
Ninguém mais? Vou fazer o uso da palavra. Vou ser rápido. Reforçando o que o vereador Metanol falou, é um aditivo mesmo. Estou com a cópia aqui. O requerimento, não gostei muito da resposta, que veio só o projeto, não veio o descritivo. Mas eu vou ler o requerimento novamente, ver se eu pedi o descritivo ou não, ou se eu pedi só o projeto mesmo. Só a planta. Veio só a planta e a resposta, que está aguardando a necessidade de um aditivo em razão do muro de contenção em trecho localizado em frente à loja Débora Rocha, bem como adequações e revestimento na escada do trecho em frente. Sorveteria, Bar do Nizão e Totonho. Então o valor já estava em 213 mil, não terminou e está avaliando a possibilidade de pedir um aditivo para daí terminar. O requerimento não foi respondido da maneira que eu gostaria mesmo. Aqui está pedindo um requerimento que encaminha a Casa de Leis, cópia do projeto de reforma das escadas da avenida, contendo informações sobre o planejamento de obra, cronograma de execução e demais documentos relacionados. Então não veio todos mesmo, mas eu vou reforçar o pedido porque é raro vir responder um requerimento com todos os documentos que a gente pede. E falar um pouquinho sobre os matos da rua. Aquela rua ali do Dito Cego, que eu não me lembro o nome específico, a denominação. Eu fiz um requerimento há um tempo atrás, o mato está absurdo, mas absurdo mesmo. Eu gostaria que alguns dos vereadores, o dia que puder, passar por aquela rua lá. Não, mas igual aquela ali, está difícil? Várias ruas, mas aquela é demais mesmo. Além das reclamações dos moradores de rato e outros animais lá que estão adentrando as casas, de tanto mato que tem. Eu vou esperar mais um pouco, se não for limpada, eu vou tirar umas fotos lá e postar nas redes sociais para fazer mais pressão, que eu acho que é o que está funcionando. Continua. A palavra já falou todo mundo, né? Fica os senhores vereadores convocados para uma extra ainda hoje, após essa. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Oi? Com a presença de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária 2026. Projeto de lei número 30 de 6 de maio de 2026. Dispõe sobre autorização legislativa para aquisição... Isso mesmo? Para aquisição de imóvel e abertura de crédito adicional especial à Lei do Orçamento Anual de 2026 e da outras providências correlatas. Esse projeto já foi lido, para adquirir o imóvel lá, se não me engano, 77 metros quadrados. Está em discussão. Está em votação, que for favorável sentado, que for ao contrário em pé. Aprovado por todos. Mais nada a tratar, declaro encerrado. Declaro encerrada a sessão.